E quando o Urandir criou lá do começo, quando ele começou tudo ali, quem ele tinha de referência para esse conhecimento dele? Ou tudo isso emanou da cabeça dele mesmo? Na verdade, aí entra essa questão aí que vocês iniciaram, né? Então, ele tinha uma mente muito acelerada, né? Alguns vizinhos entenderam que ele era um cara diferenciado nesse sentido e começaram a dar ideias, né? E ele foi desenvolvendo essas ideias. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos construindo um monumento escalonado, né? Uma pirâmide nas Zigurates de 63 metros de altura. Acho que eu cheguei a ver umas fotos lá. Isso, nós temos uma de 12 metros de altura, que foi já o protótipo para construir essa de 63. Então deu certo. Quando a gente vai para uma expedição, por exemplo, nós fomos nos Maias, nós fomos lá no México, nos Maias, nós fomos no Egito. A gente olha para tudo aquilo e o pessoal quer o seu caguela abaixo, que aquilo ali é um túmulo. Né? Assim, então, quer dizer, os caras tinham uma inteligência avançada, conseguiam construir algo daquela magnitude para usar como túmulo. Para usar como túmulo. Então, na verdade, se você vê fotos aéreas, você vê que aquilo ali representa exatamente um circuito de uma placa de um processador. Então, aí você foi lá ou é outra pessoa da equipe? É isso que eu queria entender. Quando você fala nós, quem são o nós que vai geralmente... Acontece o seguinte, quando a gente faz uma expedição, a gente vê a capacidade máxima que a gente consegue levar de pessoas. Nós temos um grupo, sim, que vai à frente, sempre fazendo as pesquisas, que tem aquele olhar mais científico. E tem o pessoal do grupo, os associados que gostariam de ir como turistas e também como pesquisadores. A gente funde os dois sentidos. E aí nós, quando vamos lá, a gente vai com esse outro olhar. Então, 2004 foi a primeira expedição para a Amazônia. A gente foi lá e descobriu coisas incríveis. Né? Lá, por incrível que pareça, tem construções muito mais antigas do que as datadas no mundo inteiro. E como é que descobre isso? Vocês chegam lá, alguém já vai dando meio que um caminho para isso tudo ou não? Na verdade, o próprio grupo foi montado em cima dessa ideia de buscar. Né? Então, Entendi. A gente já olha com desconfiança tudo aquilo. Então, a gente chegou lá, a gente vê os relatos dos ribeirinhos. Certo. Aqui nessa construção, as portas eram de ouro. Um forte tão antigo, com cortes precisos, pedras angulares, encaixe perfeito, chapas de ferro fundidas na pedra. Aí eu falei, opa, peraí, isso aqui não é dos portugueses, isso aqui não são dos holandeses. Aí os relatos é que ali existiam janelas, existiam portais, né? Não é janelinha, né? Janelões de ouro. E foi roubado e substituíram para falar que era algo mais novo. Exatamente. Aí você conversa com o próprio exército diz que ali era um forte de uma resistência onde ficaria no poço. Então nós entramos 3 níveis abaixo daquele poço. Os militares não tinham coragem de entrar. Nós entramos e encontramos alguns artefatos. Alguns artefatos interessantes, que para muita gente é só uma pedra, é só um cajado, é só uma coisa. Mas para nós não. Para nós tem símbolos que fazem sentido. Né? Tanto na época dos sumérios, como dos egípcios, como nos maias. E a gente começa a entender aquela tecnologia. Vocês já viram o QR Code em estátuas maias? Não. Não, procurem essas coisas. É muito interessante isso. Então, assim, eu não tenho tempo para isso, claro. Eles fizeram com que a gente não tivesse tempo para pensar e pesquisar isso. Nós criamos um grupo com essa liberdade. A nossa sociedade hoje impõe uma rotina que você não tem muito tempo de fazer outra coisa. Nós estamos tentando, já conseguindo, na verdade, fazer algo paralelo. Né? Nós somos um grupo paralelo a isso. Então a gente gostou, quer fazer parte, vamos até o fim. Então a gente chegou lá e viu isso. Certo. Beleza. O IPHAN ficou sabendo que nós estávamos lá. Era um patrimônio abandonado. IPHAN é o quê? Foi o Instituto de Patrimônio Histórico. É o que protege toda a parte de museu. Governamental, exatamente. Ficou sabendo, pediu que nós não adentrássemos mais, que a gente deixasse aquilo, não tocasse mais nada, né? Já que a gente chegou lá e fez esse barulho, né? Em Costa Marques. É um distrito, se eu não me engano, de Rondônia, em Rondônia. Costa Marques, não sei se dizer, acho que é uma cidade mesmo, costeira do Rio Madeira. E tem esse forte lá. E aí esses túneis têm ligações com uma serra, que incrivelmente é uma serra que se chama Serra dos Reis. Serra dos Reis, uma serra no meio... O túnel da ligação para essa serra. E aí nós saímos de lá, beleza? Acho que uns 6 meses depois, o IPHAN publicou dizendo que acharam 44 mil artefatos. Nunca tiveram interesse, quando um grupo civil, com uma visão um pouco mais
como é que a gente pode dizer? Focada ali naquele... Focada nesse objetivo, abriu esse leque. E existem mais de centenas desses tipos de fortes pelo Brasil. Esses artefatos foram encontrados nos túneis? Nos túneis. E vocês não têm possibilidade alguma de pegar esses artefatos e estudarem por você mesmo? O que a gente fez? Isso foi em 2004. Recentemente a gente teve... Por isso que a gente falou da questão governamental no início, né? Recentemente, nosso presidente foi convidado, junto com o Mário Frias, que é o secretário especial de coisa, nós apresentamos os artefatos que nós encontramos. Isso está na internet, vocês podem pesquisar lá. Tem, inclusive, uma espada com alguns símbolos muito interessantes, assim, que a gente faz analogia a alguns conhecimentos antigos, primitivos. Para nós, primitivo não é sinônimo de evolução, muito pelo contrário. O primitivo era evoluído. Né? A gente foi perdendo essa conexão. Encontramos uma espada com um escudo, que quando nós estivemos no Peru, nós entendemos que aquele escudo era a época que o governo Inca tomava conta de toda a América Latina. América Latina, podemos dizer assim. Tinha um leão, que significava uma parceria com uma das 12 tribos, que é a tribo de Judá. Tinha uma ariranha, que era o símbolo das Amazonas. Né? Então, as Amazonas hoje, para muitos é só ali Mongólia, Capadócia, e, na verdade, o rio Amazonas, a Amazônia, tem esse nome porque, sim, foi encontrado tribos de mulheres Amazonas. Inclusive, isso nós encontramos lá, quando nós fomos em Rondônia, relatos da época que o general Rondon andou por lá e teve encontro, sim, com essas tribos de mulheres guerreiras. Assim, as Amazonas, originariamente, é de qual região do mundo? Segundo a história, é naquela região da Ásia, a Mongólia. Então, talvez tiveram Amazonas parando aqui no Brasil, sei lá, por decorrência de não sei que tipo de situação. Na verdade, o que nós temos com esses catalogando, né, por enquanto, para nós mesmos, né, a gente divulga assim, né? Nós entendemos que o início de tudo foi aqui. No Brasil? No Brasil. Na Turquia, nós estivemos com o maior arqueólogo, um alemão que veio a falecer uns anos atrás. Nós perguntamos para eles, e a arqueologia no Brasil? Ele falou assim, assunto proibido de se falar. Eles também lá fora acreditam que aqui é o início de tudo? Acredito. Não é uma questão de crença, não. Na história... É uma questão de estudo mesmo. É de estudo? E por que é proibido? Porque, na verdade, vai desmistificar muita coisa. Vai desmistificar praticamente toda a parte bíblica, toda a parte histórica, toda essa questão aí. É risco de muita coisa, então... Sim, na verdade existe um interesse muito grande. Essa questão, vamos dizer, a guerra no Iraque, é petróleo? Não é petróleo, é tecnologia suméria. Como é que os caras conseguiam fazer aqueles prédios, Torre de Babel, Jardim Suspenso, essas coisas? Né? E a mesma coisa se transfere para o Brasil nesse sentido. Só que o Brasil é um país pacífico, um Brasil praticamente explorado e colonial, né? Colonizado nesse sentido. Sim. Então, já entregaram há muito tempo a Amazônia nesse sentido, para grupos de ONGs que dominam hoje em dia, dizem, tem biopirataria, né? Levado várias coisas daqui para fora. Sim. E não só isso. Né? Se vocês virem o que nós vivenciamos lá, por exemplo, nós acampamos muito tempo na mata. Durante a noite sai um pouco de exploração das madeiras, né? Sai aquelas madeiras durante a madrugada. Só que quando as esteiras vão desmatando, às vezes elas caem em buracos assim. E tem coisas subterrâneas, submersas, enterradas, soterradas na Amazônia nesse sentido. Então, assim, vamos dizer que, por exemplo, tem uma draga puxando lá, uma draga ilegal de garimpo. Você sabe quem são os envolvidos com os garimpos, né? E aí puxa algo extraordinário lá de dentro. Pega e joga de novo, porque se isso vier à tona, existe uma riqueza gigantesca, histórica e arqueológica no Brasil nesse sentido. Então isso a gente vivenciou lá, sim, vivenciou muito disso lá, esses ocultamentos de coisas. Porque assim, se a gente se aparecer aqui, isso vai trazer os olhos, não vai ter mais aquele garimpo ilegal, aquela extração de madeira ilegal. Mesmo sendo ilegal, eles acabam mocando isso aí, escondendo para não esconde. Teve uma vez que teve um garimpeiro que achou um fêmur gigante, né? Um fêmur gigante. E existem lendas de gigantes na Amazônia que eles chamam de mapiguari. Mapiguari é linguagem, são caras de 6 metros de altura. Então acharam um fêmur gigante, disse, da preguiça gigante, jogava de novo no rio. Porque aquilo vai trazer uma questão antropológica muito, muito bacana para quem pensa bacana, mas para que vai atrapalhar o negócio de muita gente nesse sentido.